Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma terça-feira aqui no canal da Fraternidade, né? Hoje terça-feira, acabamos aí de passar o domingo do Dia dos Pais, né? Então que todos os pais possam receber o nosso carinho, né? O nosso afeto, não apenas aqueles aqui encarnados, a qual podemos abraçar, mas que cada um aí que já tem o seu pai no plano espiritual, né? Que mande o seu abraço, que manda sua mensagem, mande o seu agradecimento, que com certeza absoluta ele vai receber isso no plano de lá, né? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa reflexão de hoje. E a reflexão de hoje, ela talvez é um pouquinho diferente da tradicional, mas a gente vai falar sobre escutar guerras e rumores de guerras. O que está lá no Apocalipse, né? João nos fala, entre muitos sinais, quando os dias serão chegados, né? Então a gente verá guerras, rumores de guerra, ainda não é o momento, mas logo ele é um prelúdio que logo esses dias chegados estariam vindo, né? Então o que é o Apocalipse para o Espiritismo? Seria a transição planetária, né? Então, tanto comentada no movimento espírita, em obras, né? Obras do Chico Xavier, principalmente também, né? Obras de Divaldo Franco, que hoje já vem relatando até ações do plano extrafísico, do bem, da luz, dessa transição, né? Que trabalha aí sob a custódia de Jesus, então fazendo já algumas limpezas na crosta terrestre. E a gente se preocupa às vezes a humanidade com uma grande guerra. A gente já teve aí duas guerras mundiais, a qual a gente, quem não estava vivo nesse ponto, mas ele tem a história, a gente tem até vídeos que a gente pode hoje estar vendo na internet, né? E houve muitas e muitas guerras anteriores. O que foi de diferente nessas duas últimas guerras? A grande diferença foi porque havia mais tecnologia. E a última guerra, ela matou mais gente que praticamente todas as guerras anteriores pela tecnologia. Então hoje, com a tecnologia que se tem, a humanidade ela tem uma capacidade de explodir todo o planeta muitas vezes e acabar com toda a vida do orbe terreno, se houvesse aí uma guerra mundial e as bombas atômicas fossem acionadas, né? Então, é um medo que às vezes é uma dúvida que corre entre as pessoas, né? O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, nos fala que será que esta vez a transição vai ser feita pelo amor ou vai ser mais uma vez necessário o cajado da dor, como já foi outrora em Capela, que não é apenas uma estrela, é mais uma estrela rodeada por alguns planetas, né? E lá houve um grande degredo, né? Uma mudança de um planeta de provas e expiações para a regeneração. Então, segundo a teoria espírita, essa ideia, né? É lógico que não é do Sol, que as pessoas, Capela é um Sol, né? Algumas pessoas confundem, até acham que é um equívoco ter dito que a gente veio de Capela, mas vê que a própria linguagem literal portuguesa, ela não fala, né? Degredados da Capela, ou ela fala de Capela, porque seria como degredados do sistema solar, né? Então veio do sistema solar, não quer dizer que é do Sol, se fosse assim, considerando, né? Alguém que veio do Brasil para um outro país, mas ele não está especificando que estado, que cidade que ele morava, né? Está dando o sistema solar. Bom, apenas dando uma palhinha para esse fato. Mas o que me chama a atenção aqui, não é comum a gente trazer alguma informação mediúnica aqui para o canal, né? Para o público, muitas vezes, na nossa casa. Aqui é mais o Evangelho, mas isso faz parte do Evangelho, né? Sobre o Apocalipse, a transição, né? Esses rumores de guerras. Mas outro dia, uma entidade espiritual que esteve numa das nossas sessões mediúnicas de desobsessão, ela fez um comentário. E aqui fiz a minha prece antes com meus guias espirituais e sugeriram que seria lícito a gente estar passando isso também como uma informação
porque ela me fez refletir. E a mensagem dessa entidade, ele é uma entidade contrária ao progresso. Entidades que sabem dessa mudança, sabem dessa transformação de mundo de para mundo de regeneração, igual estamos vivendo, mas ela nos disse que há algo diferente nos seus líderes, que tudo tem líderes também, né? Que até um ponto eles entendiam que estavam realmente, não tinham o que fazer, a Terra ia dar essa entrada nesse mundo de regeneração, e a partir dali eles já estavam cientes que ou mudam ou iriam então também estar refazendo, vamos se dizer, né, essa série de novo de provas e expiações em um outro ambiente planetário, como Jesus mesmo nos disse, que há muitas moradas na casa do Pai. Mas o que ele fala? Que agora eles estão achando que estão começando a ganhar uma parte. E eu não estou dizendo que isso está certo, né, para se preocupar. Eu quero trazer uma reflexão em nós, né? O que ele está certo do que ele diz. A gente sabe que a transição vai acontecer de qualquer forma. Não importa, digamos assim, eles pensam que poderiam atrasar. Essa é a ideia da entidade, que os líderes acham que pode atrasar essa transição e ficarem mais tempo aqui. Mas seria a transição, ela é como o sol, como a noite e o dia, né? Então é um ciclo e o dia vai chegar, independente se tiver acontecendo conflito ou não, o dia vai chegar. A noite chega, o dia chega, então a transição é isso. Agora, quando ele chegar, quais são as entidades, os espíritos que estarão em condição de olhar para esse dia, terão uma condição de vibrar nesse padrão, porque não é um castigo, é uma bênção. Jesus prepara antes a retirada daqueles que em padrão vibratório não estão preparados para a condição planetária a qual ela está entrando. Então o que ele fala? Por que ele acha que eles estão ganhando e poderiam atrasar? Porque segundo ele, a terceira guerra já está acontecendo. Uma terceira guerra mundial. E não é no plano extrafísico, é no plano físico. Ele disse, enquanto nós estamos preocupados com bombas, com explosões, com destruições de países, de cidades, a terceira guerra mundial está acontecendo dentro das empresas, dentro dos lares, na família, na política, ou seja, há um conflito a nível mundial de pessoas. Há um ponto onde todos estão discutindo e brigando, ou a grande maioria. Ou seja, em toda parte do planeta, há essas discussões, há essas disputas, há ódio, há mágoa, há luta. Quando não há luta física, são lutas de ideias, são disputas de ideias e não mais discussões por ideias. Porque a discussão no sentido filosófico grego, ela é positiva sempre que você reúne pessoas e discute uma ideia a partir de um padrão filosófico, buscando a verdade, o melhoramento daquilo que se entende por verdade, você vai chegar num ponto melhor. Mas hoje não, hoje a nossa discussão é disputa. A gente assumiu partidos, não questão politicamente, mas um partido, uma bandeira, alguma coisa. E quando eu tenho uma ideia, eu quero brigar para que ela esteja certo. Então, essa carga energética, esse padrão vibratório, é um padrão energético vibratório de combustível, de alimento para essas entidades que são contrárias ao progresso e mantém todas essas pessoas que estão em discussões, e aqui que é a reflexão para nós, mantém no padrão vibratório do mundo de provas e expiações. E essas pessoas não estão partindo para o padrão vibratório do mundo de regeneração. Porque quem esperar o mundo se transformar em regeneração para vibrar bem, ele não vai ficar. Agora, qual a incongruência então desse processo? Olhando agora para nós que somos religiosos, para nós talvez que somos espíritas até, a gente vê os espíritas brigando entre eles em redes sociais. Eu acabo não vendo porque eu não olho mais, mas pessoas me contam
Ah, aquele lá espírita de tal lugar ofendeu o outro porque o outro botou uma ideia, o outro... E qual dos dois está errado e qual dos dois está certo? Eu tenho certeza que os dois lados estão fazendo aquilo que eles acreditam o certo, defendendo uma ideia, uma ideologia, porque eles acreditam que eles precisam combater o mal e a ideia do outro é má. Só que para combater o mal, ele acaba tendo que tipo de padrão? Raiva, ódio, indignação, mágoa. As palavras que são lançadas geram mais disso. Então, não importa o que eu estou defendendo, ou se o que eu estou defendendo está certo ou está errado. Importa a carga energética que eu estou botando sobre aquilo. E essa carga energética que eu estou botando é uma carga energética de luta, de disputa. Eu não estou no padrão vibratório do mundo de regeneração. E o mundo está aí batendo nas portas. Emmanuel nos fala, através de Chico Xavier no Pinga Fogo, que a gente vai adentrar no mundo de regeneração por volta de 2057. Isso não é nada. 2057 para 2024, para um tempo de Terra, não é nada. Não é um piscar de olhos. Então, a gente não tem mais tempo para isso. E o que Jesus disse? Quais seriam aqueles que estariam sentados ao seu lado direito na hora para ir para o novo reino? Quais seriam? Ele não deu uma denominação de agremiação religiosa, política, étnica. Ele não deu disso. Ele deu alguém que promovesse atitudes. Que atitudes? A caridade, a simples caridade. Ele não deu aquele que se abstia disso ou daquilo, de alimentação, de vestimenta, do quanto de dinheiro que tinha, de posição social, nada. Ele só disse que é aquele que alimentou ele quando ele teve fome, que agasalhou ele quando teve frio, aquele que visitou ele quando esteve doente, quando esteve preso. Só isso. Mas Jesus, quando tu esteve assim? Perguntaram a ele. Cada vez que fizesse isso a um dos meus, estavas fazendo para mim. Ou seja, o mundo de regeneração é cooperativo, é colaborativo. E para isso a gente precisa observar o que eu posso fazer de bom que gere amor, que gere alegria, que gere concórdia, que gere fé, que gere esperança. Não, independente do que for, eu, em nome de defender algo que eu entendo verdade, eu seja agressivo com o irmão. Entende? Então, isso aqui não é o Edson que está dizendo, é a doutrina espírita, é o evangelho. A pessoa pode concordar ou não. Quantos templários ergueram as espadas em uma mão e a cruz no outro, acreditando que elas estavam realmente trabalhando em nome de Jesus e que Jesus estava feliz com que eles invadissem outros países, outras cidades para recuperar Jerusalém? Quantos desses, ao desencarnar, perceberam o engano? Só que tinham até uma boa vontade. Tinham boa vontade. E hoje, muitos desses que tinham boa vontade estão resgatando, trabalhando agora sim em prol do bem, do benefício, nos planos espirituais, ajudando até nessa transição, se mostrando ainda como cavaleiros templários, descrito nos livros de Divaldo Franco, que fala sobre a transição planetária. Eu gosto, às vezes, de dar alguma referência aqui, porque às vezes alguém pode ver e achar que o Edson bateu a cabeça. Né? Então, eu gosto de dar umas referências. Vão lá e leem, busquem para ver se faz sentido. Mas eles não estão como cavaleiros templários porque eles têm orgulho. É porque aquela foi a reencarnação deles que eles tiveram mais vergonha. Então, eles querem fazer o quê? Eles querem resgatar, lembrando daquilo para não perder de novo. Essa é a questão. Quando tu se autoconhece e quando tu começa não mais culpar os outros e tu começa a buscar o que tu mesmo pode fazer para ti próprio e para o outro, aí você não quer mais esquecer o que você fez de errado. Você quer lembrar para que aquela lembrança seja um lembrete
para você não errar de novo, para eu não errar de novo. E o que a gente pode fazer então nesse momento para não cair? Vamos se dizer, tem algum exercício, alguma prática para a gente não fazer parte dessa terceira guerra mundial? A primeira coisa é uma autorreflexão. Qual dentro da semana, do mês, o sentimento que predomina em mim? Qual o sentimento que predomina em mim? Faça essa autorreflexão, sem máscara, sem filtros. Se olhe cara a cara no espelho. A maior parte do tempo você está feliz? Você está alegre? Você está agradecido? Ou você está indignado? Você está magoado? Você tem raiva? Qual dessas? Você tem muita ansiedade? Você tem medo? Qual dessas emoções predomina em você? Então, a partir do momento que você identificar, se você identificar uma emoção negativa, procure elevá-la para um outro ponto de padrão. Só que o teu cérebro, ele é acostumado, ele tem hábito. E se você criou um hábito de reclamar e de se queixar, é como o Freud chama id, ego e superego, né? A gente acostuma o nosso id em muitas coisas. A gente cria um hábito e a gente pode ter um hábito de só olhar coisa ruim, só olhar coisa negativa. Uma vez eu falando com um pedreiro, e daí ele tinha um mestre de obra, um engenheiro que passava sempre na obra. Ele disse, nossa, o cara, ele nunca elogia nada, ele só passa, é uma coisinha que ninguém viu, ele vê tudo, ele vê cada defeito. Por quê? Porque o trabalho dele criou um hábito para ver os defeitos. E é o papel dele, a função. Agora, às vezes, no mundo eu posso estar igual a essa pessoa e eu estou só vendo defeito. Só que eu estou vendo defeito apenas para botar culpa nos outros e reclamar. E com essa reclamação e a culpa nos outros, é para o meu ego dizer que a minha incapacidade de desenvolvimento, de evolução, tem um culpado e esse culpado não sou eu. Então, nesse ponto, eu não me ajudo. Nesse ponto eu não vou para frente porque a culpa não é minha. Agora, se eu começo a modificar o meu cérebro, a modificar esse hábito, a agradecer, e tem uma coisa simples. Pegue uma agenda, ou é melhor uma agenda até, porque poderia ser o celular, mas até o celular do lado da cama, que a gente é acostumado, ele não faz bem. Ele é melhor você deixar ele em algum ambiente da casa, carregando, né? Mas que fosse, a hora que você acordasse, todo dia, escreva 3 coisas que vocês têm para agradecer. 3 coisas. Esse é um hábito para você mudar para coisas positivas. Todo dia, sem repeti-las. Nossa, mas será que eu vou ter tantas coisas para agradecer? É só começar a pensar naquilo que você tem. Talvez para que você não perca para dar valor. Então vamos pensar algumas coisas que a gente poderia agradecer. Eu acordei. A gente já poderia agradecer por ter acordado e estar vivo. Eu agradecer por ter tido uma noite de descanso, independente do modo que foi. Eu agradecer por ter um teto na minha cabeça, seja meu, alugado, seja emprestado. Eu agradecer por ter uma coberta, por ter uma cama. Eu agradecer por ter olhos de ver, pernas de caminhar, mãos para me alimentar, boca para me comunicar, ouvido para ouvir. Quantas pessoas não têm isso? Quantos, talvez, de nós possamos passar um processo de perca de coisas? Eu agradecer por ter um emprego, eu agradecer por ter alimento, independente do alimento que seja, agradecer por ter água encanada, agradecer por ter um sol, agradecer por ter uma lua, agradecer pela mata, agradecer pelos meus guias espirituais, agradecer por Deus, pelo universo, pela terra. Então a gente começar a buscar coisas para agradecer. Agradecer um amigo que eu encontrei. Agradecer um momento e uma coisa bela que eu vi na natureza, mas para isso eu necessito observar a natureza. Então se a gente começar a fazer isso, ele é mais um ponto. Então seria já 2 coisas, uma reflexão de autoconhecimento e percepção das emoções que eu tenho. A segunda, a partir dali, para mudar os meus hábitos negativos, observação de coisas positivas e anotação. E a outra coisa, dentro do autoconhecimento, eu percebi aquilo que me tira do sério.
aquilo que baixa a minha vibração, porque às vezes eu estou num ponto legal e alguma coisa me tira a paciência. E daí essa que é a questão, ninguém te tira a paciência, é eu que perco a minha paciência, ainda pela minha insuficiência de inteligência emocional. Só que como eu perco a minha paciência com algo, eu posso reconhecer aquilo. E eu posso fazer uma dieta das coisas que baixam a minha vibração. É lógico que aí às vezes eu vou ter a empresa, um modelo de trabalho, né? Mas quantas coisas eu não precisaria me envolver que não fazem parte do meu. Eu faço conversa fraterna já há muitos anos e atendo com conversa. E quantas pessoas que vêm aqui trazendo problemas que não são delas, não faz parte do scope dela, não faz parte e até do trabalho. Ah, mas o outro funcionário fez isso, tá, mas é o outro, não é você. Por que você está se preocupando com o outro? Entende? Às vezes, então uma das coisas, para de dar desculpa. Para de dar desculpa e começa a trazer para ti a responsabilidade. Então seria mais um fator, traga a responsabilidade para ti e a partir desse momento comece a fazer dieta de coisas que te baixem a vibração. Inclusive notícias, muito notícias. Cuidar muito com o que a mídia te dá, porque do mesmo jeito que o teu cérebro se habitua a buscar coisas negativas, a questão social de redes sociais, ela também te dá aquilo que tu costuma buscar, ela tem um hábito. Então aquele que busca notícias ruins, ele vai ter esse hábito. Então aquilo que você vê e não te desequilibra, tranquilo, mas aquilo que te desequilibra, perceba isso. E quando aquilo, se você percebeu que te desequilibra, comece a não ver mais aquilo. Isso tanto notícias quanto conversas, pessoas, grupos, amigos. Às vezes a gente pode fazer dieta de círculos sociais. Porque se eu sou para ir lá num determinado grupo e me sentir mal, voltar para casa, porque está todo mundo falando de coisa ruim e eu acredito que está tudo péssimo e não tem nada para agradecer, talvez eu tenha que fazer uma dieta daquilo. Igual uma pessoa com alcoolismo precisa fazer uma dieta não apenas do álcool, ele tem que fazer de boteco, de boates, aonde gera aquilo. Entende? Então, meus amigos, eu já estou passando aqui 2 minutos do nosso tempo. É um assunto bastante interessante. Di aqui algumas pequenas dicas, mas quem quiser colocar em prática, eu tenho certeza que vai te ajudar a buscar um padrão vibratório melhor. E você não fazer parte dessa terceira guerra mundial, que segundo essa entidade está acontecendo. E eu concordo com ele nesse ponto de vista, apesar de nunca ter refletido com isso. Então que a gente possa vibrar amor junto com Jesus. Junto com esse processo, sem medo, sem raiva, sem ódio, ter os momentos que somos humanos, é lógico,